Sem Rodeios está no ar, de novo e de novo, na sexta-feira, que não é 13. Comigo o professor Roberto Mazzucco, uma glória da esquerda rio-grandense do Brasil, está com um cachecol alemão, que oriundo da sua visita à Alemanha, é um homem viajado, um homem socialista, um homem que vem das suas raízes socialistas, das suas convicções, e está bastante apavorado com o que aconteceu ontem, com aquela operação da Polícia Federal que está limpando o Brasil. Mas nós só queremos saber se André Mendonça, o terrivelmente evangélico, vai dispensar o mesmo tipo de tratamento para a esquerda, direita, centro, canhota e diabo a quatro. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, como é que tá todo mundo aí? Como é que é mesmo aquele jardão? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vê a gente aqui com o professor Roberto, aqui para vocês, para a gente tentar, né, desvendar e desenrolar todas essas questões aí políticas aí que está acontecendo. A questão do Jacques Wagner, né, já era esperado, né? Ele já vinha dando sinais, né, que isso aí era uma coisa que ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Inclusive, numa votação aí recente, né? Exatamente. Ele já andava meio de assanhamento com o Alcolumbre. Isso aí deixa muitas dúvidas, né? Deixa dúvidas aí, principalmente para o campo de esquerda, o posicionamento do Jacques Wagner. Apesar da relação histórica no movimento, que o Jacques Wagner ele vem dos movimentos dos petroleiros, né, da Bahia, né? Essa é a história, a origem dele, do sindicalismo, né? Então é lá da origem do PT, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, né? Que depois é líder sindical também, junto com o Lula, aquele movimento de ascensão do movimento sindical da década de 80. Né? É o histórico do PT. O histórico do PT vem daí, do sindicalismo de resultados. Né? Chegando no governo, chegando no poder, a gente sabe como é que é, né? O grande Estado é o Leviatã. Né? É o Leviatã, ele consome, né, e faz a autofagia, né, com aqueles que se resumem a ficar, né, e se ajoelhar perante esse Leviatã. O que nós temos hoje, de fato, né? Quinta-feira, André Mendonça, ele expediu mandato de busca e apreensão para casa, onde uma das pessoas era o Jacques Wagner, a outra era a ex-esposa do nome dela mesmo, esqueci o nome dela também. A outra que foi ex-ministra do governo Bolsonaro. Né? E parece que os ministros do governo Bolsonaro estão tudo envolvidos diretamente com o caso Master. Já o Jacques Wagner, ele vem em decorrência daquele cartão de supermercados lá de trás que foi feito lá na Bahia para os servidores públicos, mas na época foi vendida a carteira para o antigo Banco Máximos, né? Não existia ainda Vorcário, não existia ainda o Banco Master, né? Era um Banco Máximos que depois transforma aquela carteira, né, quando se abre a economia, na questão dos créditos consignados direto, funcionalismo público. Sim. Né? Aí entra o Vorcário e entra o Master, né? Quando transforma, quando ele compra, quando ele adquire o Banco Máximos. Mas aí que está, né? Uma pergunta que não quer calar, e essa pergunta quem tem que responder é o Roberto Campos Neto. Por que ele afrouxou as regras do Banco Central? Para permitir o Vorcário adquirir, já que o Vorcário sempre foi um golpista. Nós estamos diante de uma blindagem de Roberto Campos Neto que ainda não surgiu nesse horizonte das investigações. Né? Que para mim é o centro de tudo. E isso é estranho também, que essa abertura do Banco Central ela se deu já lá em 1900, lá em 2019, governo Jair Bolsonaro, quando o senhor Paulo Guedes resolveu indicá-lo para o Banco Central, e aí se deu
aquela transformação de independizar, né? Entre aspas. Independizar o Banco Central, torná-lo autônomo. De quem? Autônomo, né? E torná-lo assim refém do mercado e da própria Faria Lima que comanda o mercado. Exatamente. Né? Essa privatização do Banco Central, porque na verdade não houve independência nenhuma, o Banco Central ficou refém do mercado financeiro, que é a pior coisa que poderia ocorrer com qualquer país, né? Que se preze, né? É o capitalismo selvagem que se instituiu no Brasil. Tanto que hoje o governo federal tem muito pouco a fazer e precisa ir de chapéu na mão, né, conversar com um todo-poderoso presidente do Banco Central. É uma coisa que se assemelha muito, por exemplo, ao executivo que hoje ficou refém na questão do orçamento. Né? O orçamento hoje ele está na mão do Poder Legislativo. O governo tem que ir lá de chapéu na mão. Não é verdade, Roberto Mazocco? Exatamente. A questão do Roberto Campos Neto, né, e da dita independência do Banco Central, mas independente de quem, meu cara pálida? Né? Ele ficou independente de quem? Do povo brasileiro? Né? Eles quiseram adotar, na época, como todo o bolsonarismo, né? Eles são lacaio, né, do modelo americano. Eles quiseram adotar o mesmo modelo do Fed, né, do Banco Central americano, né, que é independente, tudo mais, mas lá eles já lidam com aquilo. Agora aqui é um bando de aves de rapina, o sistema financeiro brasileiro. São umas aves de rapina. São a maioria rentismo. Juros altos, para quem? Beneficia quem juros altos? A Faria Lima. Faria Lima, o rentismo. Porque não sei se você sabe aí, pobre de direita aí que está assistindo esse programa. Mas quanto maior os juros altos, certo? Quanto maior os juros altos, não é tu que ganha, é o rentismo que ganha. E tu perde. O povo brasileiro perde. Perde o quê? Perde mais assistência social, mais saúde, aplicação mais em infraestrutura, mais em saneamento básico, né? E força o governo a privatizar tudo, a passar adiante para o sistema financeiro aquilo que é bem público. Então, o que deve ser feito? Novamente, e quem é que fez essa preservada com o povo brasileiro? O seu Paulo Guedes, que era do BTG Pactual, diga-se de passagem. E que tinha o seu dinheiro todo em offshores. Que ganhava com as altas taxas de juros. E você que não sabe o que é offshore, offshore é um termo em inglês que designa dinheiro depositado no exterior. Como o Heaven Gate. O Heaven Gate. Dinheiro da família Bolsonaro. Dinheiro depositado fora do país. O senhor Paulo Guedes, que apregoava e fez isso aí, ele não tinha um centavo aplicado no Brasil. Exatamente. Então eu queria saber se o seu André Mendonça vai chamar o seu Roberto Campos Neto. Se vai mandar a Polícia Federal para ver qual é que foi a contrapartida para o Forcário, para o Banco Márcio. Eu acho que foi total, né? Porque houve uma contrapartida, hein? A impressão que dá é que André Mendonça está esperando, com essas rejeições que estão sendo feitas, as delações premiadas do Daniel Forcário, que já foram recusadas, se não me engano, 2 ou 3, né? Que o André Mendonça está esperando que o Forcário meta alguém mais graúdo do PT, mais graúdo do governo. Lava Jato, né? É um lavajatismo, aquela filosofia lavajatista. Tanto que a Malu Gaspar, que é o expoente máximo do jornalismo lavajatista e canalha, saiu para a rua num frisson desesperado, tentando já comemorando o fato de Jacques Wagner ter sido alvo das investigações.
mesmo com furor uterino, mesmo sem saber de detalhes dessa investigação contra Jacques Wagner. Né? Está havendo, então, um fato muito estranho em Brasília, que não engana, só engana bobo, só engana a bolha, só engana o gado. E esses 20 e poucos, que eram 30 e agora são 20 e poucos, que ainda está preso às fake news, está preso ao fanatismo. É um cheiro pútrido que está emanando lá, está saindo dos corredores de Brasília. Mas isso vai ser combatido com certeza nos próximos dias. Não pode demorar muito. Marco, assim, ó, vamos seguir a lógica, tá? Foi apreendido 49 mil dólares, tá? Na casa do Jacques Wagner. Ponto. Isso é dado. O que precisa agora ser comprovado? De onde é que veio esse dinheiro? Exatamente. Não, nós não queremos, não estamos falando que ninguém vai passar pano. Ninguém vai passar pano. Nós sabemos disso, tá? Mas eu também quero saber quando é que o seu André de Mendonça, o terrivelmente vai evangélico, mandar a Polícia Federal, ó, dar uma batida lá na mansão do Flávio Bolsonaro. Porque ali não são questões... Mas ele não vai achar nada, porque agora, essas alturas do campeonato, ele não vai achar nada. Não é uma questão, mas nem precisa, tem provas em abundância. Esqueça que o bolsonarismo é campeão de fazer prova contra si. Eu acho que tem que fazer, o dia que esse pessoal aí vier a falecer, eu acho que a ciência tem que pegar o cérebro deles, abrir o cérebro deles e ver para estudo como é que pode uma família fazer provas contra si, tanto assim, e ao mesmo tempo negá-las. Porque olha só, tu tem gravação, tu tem, né, a confirmação dele depois de ser desmascarado pela imprensa. Tu tem contradições, tu tem entrevistas, tu tem uma desmentidas. Conta, Reverguem, que ele mesmo disse que mandou o dinheiro para Eduardo Bolsonaro, que agora é condenado, né? É condenado pela justiça, tá? Ajudando um condenado, um criminoso, uma pátria, tá? A pátria agora, a pátrida, né? Como se fala? A pátria. A pátrida, né? E um cara que é um traidor da pátria. E nós temos uma notícia agora... Terrorista. Esse é terrorista. O que tu acaba de dizer, nós temos uma notícia fresquinha hoje, que vazou um vídeo do Intercept, um vídeo escancarando Flávio Bolsonaro, um áudio, aliás, onde Flávio Bolsonaro declara que ele entregou documentos confidenciais para os Estados Unidos. É isso aí que eu digo. Eles são réus confessos. Ou seja, né? Eu queria saber... Olha o vagabundo Aloysio Almeida. Olha pra ti, ó. Vamos ver o que ele diz. 2 velhos jumentos pedindo. Ó, bolsonarista, toda vez que você... É buzinada do Chacrinha pra vocês. Os vídeos revelam as mentiras, seu Dário vagabundo. Bloqueia esse vagabundo agora. Não precisa, deixa ele. Bloqueia. Bloqueia Esse vagabundo. Quem quiser que bloqueie, ó, pra você. Vagabundo. O cara que nega as evidências é um canalha, vagabundo. Bloqueie imediatamente esse ordinário aí. E daí assim, ó. Imediatamente. Daí temos o Flávio Bolsonaro, né, confessando que ele achacou de um golpista da área financeira, mais o Aloysio tu tira também. 25 milhões tira esse vagabundo aí. Né, de dólares. Então, o que vocês veem aí? Daí, André Mendonça, e o Ciro Nogueira, não vamos esquecer do Ciro Nogueira, o vice dos sonhos do Flávio Bolsonaro, que ganhava a mesada do Borcário. Agora eu te digo, se a Polícia Federal foi à casa de Jacques Wagner porque existia suspeitas de ligação dele com o Borcário, com o Banco Master, que dirá o Ciro Nogueira? Hotel, aviãozinho, mesadinha, sugar baby, né? Ele era o sugar baby
né? Meu amigão entrou com uma PEC para tentar aumentar o fundo garantidor. Por favor, gente, por favor, vocês aí que estão escutando, isso aí são provas, isso é realidade, isso aí não é nada criado das nossas cabeças, é eles mesmos confessando. E daí eu pergunto, o André Mendonça foi ministro da Justiça? Não foi ministro da Justiça? Foi. Né? Foi colega do Ciro Nogueira? Foi ou não foi? Foi. Foi colega de todo esse bando aí que teve no Ministério do Jair Bolsonaro e que praticaram crimes, estão a maioria envolvidos com o Banco Master. E como é que o ministro da Justiça não sabia nada disso? E aí Me expliquem, bolsonaristas. E aí veio um imbecil aqui, o tal de Bondan, dizendo que o dinheiro foi pro filme. Ah, foi pro filme! Pois é. Onde é que estão as notas? Onde é que está a prestação de contas? Afinal de contas, o Flávio Bolsonaro já vai fazer mais de um mês, prometeu a prestação de contas. Esse jumento onde é que tá? infeliz aí, diante das evidências, ele vem me falar isso. Vem me falar isso. Bolsonarismo são uma mistura de ignorância com falta de caráter, a Luísa. Muito bom, ó, recebe palmas. Recebe palmas. E o outro dizendo que as investigações são... Tira esses vagabundos. Tendenciosas. Ô, Gabriel, imediatamente tira esses vagabundos desse podcast. Não é o lugar deles. Tira. Jacques Wagner acabou de receber a visita da Polícia Federal. Como é que as investigações são tendenciosas? Agora vamos fazer um exercício de memória. Quem numa reunião ministerial... Nos poupa desses ordinários aqui. Nos poupa desses. Quem, eu te pergunto, quem numa reunião ministerial chegou e falou, eu troco até o ministro da Justiça, eu troco a Polícia Federal, eu troco o delegado federal para quem, né, que nem com as palavras do ex-presidente. Mas essa gente... perseguir meus amigos. Amigos e parentes. Minha família. Tu acha que eu vou... Como é que ele fala mesmo? Né, imitando ele. Tá legal, tu acha que eu vou deixar fuder minha família? Os meus filhos, os meus amigos, eu troco todo mundo. Quem? Hein? Não, eu a cada programa eu consigo verificar o bando de deficientes mentais e cognitivos que existe nesse país. É assustador. Muito bom ali, ó. Estão mirando o PT para encobrir as falcatruas da direita. Gente, assim, ó, é como o Lula falou, esse ano é o ano da verdade. Doa a quem doer. Olha a entrevista que o nosso presidente deu. E não vai encobrir ninguém, não tem tapete. Nem o filho dele. Não tem tapete, não tem... se está agindo corretamente. Podem gostar ou não gostar do Lula, é um direito que todo mundo tem. Mas essa é a postura. Correta. Essa é a postura correta. Mas tem imbecil aí, nós estamos bloqueando os imbecis que não têm capacidade de interpretar um texto, vão ter capacidade de entender uma situação dessas. Olha só, o que acontece? Em entrevista, Lula falou assim, quando estavam tentando enrolar o Lulinha, que não era Lulinha, né? Foi feito Lulinha, depois a imprensa começou a chamar de Lulinha, para fazer uma ilação com o presidente da República. O Lulinha, vamos dizer Lulinha, tentaram enrolar ele na questão do INSS, não conseguiram. Ele foi lá e abriu as contas bancárias dele. Ele abriu os sigilos dele. Por que o Flávio Bolsonaro não abre os sigilos dele? Não, o que está acontecendo, agora é que André Mendonça não está quebrando o sigilo bancário de ninguém, porque a partir do momento em que ele abrir o sigilo, quebrar o sigilo bancário de qualquer um deles, ele vai se obrigar a quebrar o sigilo bancário do Flávio Rachadinho. Só que, diga de passagem, o Lulinha foi lá e entregou. O Lulinha entregou. Foi lá e aqui, ó, tá aqui. O Lulinha teve o culhão de fazer isso que eles não têm. E o Lula falou, se o meu filho tiver envolvido, ele vai ter que se defender. Pronto, acabou. Agora, por que quando houve lá as rachadinhas no Rio de Janeiro, que o Ministério Público do Rio de Janeiro olha o Leleco, apontou, não há esquerdista honesto. O Lula não é esquerdista, viu? Ele já falou já lá na Europa. Viu? Não há esquerdista honesto, diga um.
Então, agora eu vou desenvolver um raciocínio para vocês. Tá? Não há um esquerdista honesto, digam. Então, e na direita tem algum leleco? Tira esse leleco daí, ô Gabriel. Tira esse leleco daí. Esse é outro que não tem capacidade nem de entender ele mesmo. Tá, o lance seguinte, ó. Por que que quando o Ministério Público do Rio de Janeiro apontou as rachadinhas de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. José Augusto, na Alerj do Fernando, faz a tua avaliação aí, eu não preciso nem falar mais. Não preciso nem falar mais. Viu? Então assim, a gente, tá dado aí que a direita é corrupta. A extrema direita é corrupta. Nós tivemos quantos anos de direita no poder nesse país? Quantos anos de neoliberalismo nesse país? Quantos anos de políticas de direita, extrema direita nesse país? Quanta corrupção que foi jogada para debaixo do tapete nesse país? Quanto? Obrigado, bons presságios. Abraço. Eu vou desenvolver um raciocínio aqui quanto à fala do Lula. Eu, inclusive, falei no meu podcast Incrédulos e Crentes ontem. Lula, desde o início, se revelou um social-democrata raiz. O Lula nunca foi um esquerdista extremista. Lula sempre foi um social-democrata. Se não, a partir do seu primeiro mandato, ele teria tomado as providências que o senhor Jair Bolsonaro tomou, providências ortodoxas do extremismo. Ou seja, tentaram um golpe de Estado. Não fê-lo. Não fê-lo por quê? Não tê-lo. Não fê-lo por quê? Porque não quilo. Exatamente. Não fê-lo porque não quilo, porque é um democrata. Lula é um social-democrata. Já é o presidente pela terceira vez e nunca sequer cogitou de tentar um golpe de Estado ou tentar matar ninguém. Né? Então, Lula é um esquerdista de centro, um social-democrata de centro-esquerda. Lula é de esquerda, porém de centro, porque existem várias correntes do esquerdismo. Centro e esquerda. Centro e esquerda. Né? Eu não gosto muito dessa palavra esquerdista. Tá? Eu fico na questão do conceito de um esquerdista. Não é de extrema esquerda, então não falou nada. Só um imbecil e um oportunista político e um canalha da imprensa para tentar explorar esse tipo de fala. Mendels que era um, né? O que aconteceu com os petistas raiz? Quando o PT foi fundado lá em 1980, com um tipo de pensamento, vários petistas históricos, no decorrer do tempo, se afastaram do PT porque não concordaram com a postura do líder maior. Quando viram que Lula era de centro, ou eles saíram do partido para outras siglas, ou fundaram outras siglas com um pensamento mais radical. Né? Caso do PCO, caso do PSTU. Exatamente. Isso, então, é mais claro do que a água cristalina. Por exemplo, a Unidade Popular, que é um partido de esquerda, né, não está apoiando o Lula, vai lançar candidatura própria à presidência e aqui no governo do Estado está lançando candidatura própria. E tem muita gente aí no PSTU que são oriundos daquele PT raiz da antiga Convergência Socialista do PT. Esse eu conheço bem esse pessoal. Por quê? Porque já bebi disso aí. Porque não concordam com a postura política do líder maior, e que é o Luiz Inácio Lula da Silva. E, portanto, o PT hoje é um partido de centro-esquerda. Sim. Assim, uma coisa que a gente tem que entender... Olha o vagabundo, os mentirosos estão levando quanto. Eu não levo nada, meu filho. Eu sou... Olha só. Olha, se eu tô melhor de vida do que tu, seguramente, ó. Eu não preciso nada... O Marco, os caras provocam o Marco. Eu tô melhor melhor de vida do que tu, vagabundo. O que tu tem aí, ô pobretão? Tá? Eu não preciso de dinheiro teu. Eu tiro a carteira do bolso e te compro se tu quiser. Tá? Vagabundo ordinário. Mas eu vou te deixar aqui, ó, canalha.
Deixa ele, canal. Não, deixa eu tirar a carteira do bolso. Tu quer dinheiro? Tu quer dinheiro, eu te dou, canalha. Vagabundo. Vou dizer, Lula é declaradamente comunista, assim mesmo como Flávio Dino. O que tu és, é ninguém? Hein? Vem aqui. O pior é que os caras não botam Quer dinheiro? Tá aqui, nome, ó. né? Ó, aqui, ó. Quer dinheiro? Aqui, ó. Te mostro. Canalha. Cala tua boca, boca suja. Mas voltando outra vez, vou voltar outra vez. Ó, a questão do esquerdismo, né? Quando foi perguntado, foi indagado lá em Davos, né? Olha só, nosso presidente esteve em Davos. Teve no G7, né? É outra coisa, né? Na França, lá. Quando ele esteve lá na França, na reunião do G7, foi perguntado por uma das líderes que ela achava que ele fosse um esquerdista. Mas o esquerdista europeu, gente, assim, ó, é isso que eu digo. Para o europeu, o esquerdista, certo? É aquele, né, o esquerdista clássico. O que é o esquerdista Carteira clássico? vazia é tua, seu merda. Ó, quer dinheiro? Pô, deixa... Aqui, ó. Não provoque o Marco, por favor, senão eu acabo Tira com o meu esse merda daí, raciocínio. ó. Esse é um Zé Ninguém. Com o meu raciocínio. Nascido da Vocês acabam com o meu sarjeta, raciocínio. vagabundo. Daí assim, ó, eu quero dar um pouquinho de instrução para os bolsonaristas para ver se eles aprendem. Não, eu não alguma quero é coisa. vagabundo aqui nesse programa. E daí é o seguinte, ó, o que acontece? Que a gente tem que ver bem claro o que representa a palavra esquerdista para o europeu clássico, que é o esquerdista Eu não clássico. sou profissional, vagabundo. Sou jornalista, mas eu não preciso de dinheiro para. Eu estou aqui tentando esclarecer o povo. Não preciso do teu dinheiro, canalha, palhaço. O esquerdismo nada mais é daquela conceito marxista no qual é a doença infantil do socialismo. Né? Aí governo sou contra. É isso que é o esquerdismo. Certo? Enquanto que o de esquerda revolucionário, esse quer mudar o sistema. Esse é antissistêmico. Porque ele quer mudar o capitalismo e de uma forma radical. Não de uma forma, como eu falo com meus alunos, assim, eu faço, por exemplo, um rio, certo? Onde tem lixo em cima e lixo embaixo. E o Onde é que tu BRNil vai é tirar? velho e não aprendeu nada, né? Não. BRNil, tu devia ter aprendido com os anos que tu viveu, tá? Lê um pouco mais. E o radicalismo, ele quer radical, ele quer ir à raiz do problema. Ele quer tirar o lixo de baixo. Porque não adianta só tirar o lixo de cima. Tu tem que tirar o lixo de baixo. Porque se tu só tira o lixo de cima, o lixo de baixo sobe. Então, se tu tira o lixo de baixo do rio, tu mantém teu rio limpo. Então, esse aí é o conceito de esquerda radical e esquerdismo, que nada mais é do que uma nomenclatura para alguém europeia. Isso eu estou vendo na concepção europeu, no qual, né, é uma doença infantil. Ou seja, é tu querer ser um revolucionário, pegar uma metralhadora e querer fazer uma revolução na esquina da tua casa. Não vai conseguir, entendeu? É ilógico, nunca vai conseguir. É a mesma coisa os bolsonaristas, que tentaram dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023, mandando um bando de gente, sem o apoio popular, sem o apoio das Forças Armadas, sem apoio da opinião pública, né, para não deixar com que, né, um presidente eleito tomasse, né, fosse nomeado presidente, subisse, como eles diziam, né, subisse a rampa. Deram com os burros na água. E daí tá lá a não sei quem do batom, Bloqueio tá o lá BR o e o outro Alan. lá idiota Bloqueio que o BR e o morreu, Alan. né, que morreu na cadeia, né? Tantos outros morrem também no sistema do presídio brasileiro. Até é bom que vejam sobre isso, como é que é o sistema penitenciário brasileiro, que é um lixo, né? Fruto de uma política de direita nesse país, que vê a relação punitiva como forma, né, de tratamento ao crime, né? E não é assim, né? Então, hoje o que a gente tem, né? Quando perguntado para o Lula se ele é esquerdista, ele disse que não, nunca foi esquerdista. O Lula, na realidade, ele veio do movimento sindical. O Lula é esquerdista de centro. Não é nem esquerdista. O Esquerdista Lula de centro. é uma pessoa que é moderada,
moderada, negociador, porque a origem dele sindical, ele vem do movimento sindical, onde exigia muito de suas lideranças saber negociar com o patrão. O pescado, Sauri, o urinado ali do Alain... Ó, eu nunca vi na década de 80, o Lula tinha condições de pegar toda aquela massa de trabalhadores e dar um golpe de Estado, não fez. Em 2003, quando ele é eleito, né, em 97 até 2003, tínhamos a ascensão dos movimentos populares. E esse João Filho aqui que aparece aqui com a pobre da mulher dele, que deve ser uma coitada, dizendo que tu é burro e que o Lula já tinha subido dia 1º. Mas é evidente que a tentativa de golpe ocorreu no dia 8, e eles iam tentar o golpe contra o Bolsonaro, seu imbecil. Viu? E daí assim, meu camarada, só para não perder o fio da meada, olha só o que aconteceu. Então ele vinha de uma ascensão em 97... O outro João Gonçalves é outro imbecil. No qual os movimentos operários, os movimentos estavam em ascensão, o movimento sem terra estava em ascensão. Havia o declínio do neoliberalismo, não dava mais respostas. Mas não adianta naquele momento tinha um processo para fazer uma revolução. Roberto, fazer discurso acadêmico para esse tipo de gente. Mas não adiantou. O que aconteceu? O Lula nunca chamou para ruptura institucional, como o bolsonarismo fez. Rios é outro pobre de direita ali, ó, que deve ser piloto aí de Uber, né? Tentando dizer que o Lula é ladrão. Acho que o ladrão deve ser o pessoal. Eu já perguntei, várias perguntas já fiz para todos os bolsonaristas de Porto Alegre. E esse Viking é o quê? O que ele roubou? Viking é quem tem olho azul, meu filho, assim tipo eu. Agora tu deve ser... Qual foi o crime dele e onde está apontado alguma prova na sentença fajuta do Moro, no qual... o Fernando Araújo, se eu fosse sindicalista, eu estaria te representando. Acho que tu deve muita coisa para sindicalista. Tá? Porque o dia que não tiver sindicalista nesse país, tu vai ver o que é bom no teu fiofó. Exatamente. Tu hoje vai te aposentar graças ao movimento sindical. Né? Então, assim, ó, eu quero perguntar para vocês, quais são as provas arroladas no processo do Lula, né, indicadas pelo Moro para dar sustentação à sentença? Além do mais, também as provas no qual o relator daqui do TRF4, que está envolvido no caso da festa de cuecas que foi filmado pelo Moro. O que tu tem, Fernando? Tu tem uma oficinazinha e se tu fechar no fim de semana, tu morre de fome? Essa vagabundagem é triste. Né? Esse aí é o bolsonarismo. Mas não vamos nos... E a Maria do Socorro, tu vai rezar e vai dar 10% do que tu ganha suado pro teu pastor. No mínimo. No mínimo, né? Gente, assim, ó, o que a gente tem hoje no Brasil, tá? E tá aí provado. Tá provado aí, né, que o gaúcho, principalmente porto-alegrense, né, alguns gaúchos ainda... Né, tem problema cognitivo, talvez por causa da água do Guaíba. Não, e também tem água aí do Tietê, tem água lá deve ter gente de São Paulo aí também, né? Tem. Veio... E a Isabel, essa é uma coitada também que não sabe nem... Ela não sabe nem a cor do cabelo dela, né? No mínimo. Então é isso aí, gente. Então eu não quero saber... Não faz esse curso acadêmico pra essa gente. Não, eu quero saber se o André Mendonça vai mandar a Polícia Federal na casa do Flávio e do Ciro Nogueira. Estou esperando. Viking falando de São Paulo, rapaz. São Paulo é o país mais inconsciente do país. Rapaz. Tem o PCC, né? Tem PCC, né? Primeiro tem comando... O primeiro comando... Tarcísio nem paulista São Paulo vota tão bem que traz um... O carioca... traz um carioca malandro para dentro do governo que está roubando horrores. E o Alan Pescado, tu tá pescando o quê? Tainha podre? Valdir aí, Valdir. Ó, palminha pra ti, Valdir. Corrupção no seu entorno. Lula é aqui tem ladrão, rapaz, mas não adianta, nós amarramos o obelisco aí em 32, né? Só não ficamos com São Paulo porque não quisemos. Os bons presságios, acho que vai continuar a blindar o Flávio realmente. Tu morou nessa bosta, né? Nós não te quisemos, tu voltou, né, seu vikingzinho dos olhos pretos. Eu acho que ele vai continuar blindando. O que tu acha, Marco? Ele vai continuar blindando o Flávio Bolsonaro e o Ciro Nogueira? O Gabriel, esse viking aí, bloqueia esse bosta aqui. Deve ser um ariano. Deve ser o
Morou no Matias, já imagino, morou no Matias Velho, já imagino que tipo ele é. Tá. Daí assim, te pergunto, Marco Aurélio, o André Mendonça vai continuar bloqueando, né? Vai criando um bloqueio aí para não chegar ao Ciro Nogueira e o Flávio Bolsonaro? Mas o André Mendonça não vai se criar. O André Mendonça não vai se criar. Qual é a leitura que tu tem ali do Supremo? Ali? Eu tenho uma leitura que, se ele continuar com esse tipo de postura, ele não vai se criar. Ele vai ter que cair em si. Ou ele assume uma postura de ministro isento, ou ele vai cair do cavalo. Porque o Supremo assume uma postura que deve assumir como uma instituição, ou o André Mendonça cai do cavalo, ou o próprio Supremo cai do cavalo. Tu sabe, né, que essa história, né, de se permear pela opinião pública que foi um dos fatores que levou hoje a descrença no Supremo. É deixar se levar pela opinião pública, né? Eu sou ainda do tempo ainda que o árbitro, o magistrado, seja árbitro de primeira instância. Olha essa falando ministro isento como Xandão. Ela mal sabe que o Xandão tem que ser provocado como qualquer juiz. Né? Exatamente. Ela é envenenada pelos pastores, falsos pastores das igrejas que só sabem tirar dinheiro dos... Deve viver na igreja, coitada, pentecostal. Exatamente. E os magistrados, né? Os magistrados... Marido, vai mandar matar o Mendonça, meu Deus do céu. Meu Deus. Isso. Não faça. Nós vamos mandar matar o Mendonça, mas que horror. Olha só. Isso é teoria da conspiração, né? Aí já... teoria da essa aqui deve viver dentro da igreja. E o seu João Filho, coitada da tua mulher, João Filho, né? Ela deve estar com a Bíblia. Vai para outro assunto, Marco Aurélio. Manda outro. Provoca outro assunto. Bloqueia esse João Filho aí, pelo amor de Deus. Vamos para outro assunto, Marco Aurélio. Vamos para outro assunto? Vamos para outro assunto. Evoca outro assunto, pelo amor de Deus. Pois é. O que a gente tem em Porto Alegre, hein? Como é que está a nossa cidade? Eu quero saber do El Niño. Como é que vai ser com o El Niño? Pois é. É uma coisa que está nos deixando com a pulga atrás da orelha. Quero saber onde foi investido o dinheiro mandado pelo governo federal para a reconstrução. Não, mas tanto do Rio Grande do Sul, os nossos internautas bolsonaristas vão dizer que o governo não mandou dinheiro nenhum. Como para Porto Alegre. Eu fiquei sabendo, a ouvidos, a bocas, vinda da Assembleia Legislativa, que o Leite pegou uma parte desse dinheiro da reconstrução e começou a fazer resort em Canela, Gramado. E a grande imprensa... RBS, calado. Pampinha, com aquele programinha de debates políticos que é de terceira categoria, que só agrada o Parcão e arredores. No mínimo. Né? No mínimo. Que tem um herói ali que se chama o deputado que é egresso da polícia. O Rádio, que é o único que faz o contraponto. Faz o contraponto, é um herói lá dentro, né? É um herói. Rádio é um herói. Deputado Rádio. E parece que ele vai ser novamente candidato a deputado estadual, né? Não, ele vai ser... Rádio é pré-candidato a deputado. Eu pensei que ele ia para federal. E vai ser reeleito. Não, mas ele é preciso, ele é necessário dentro da Assembleia. Sim, mas eu achava que ele deveria ir para federal. Mas, né, como as energias dentro do PT funcionam, né? Entre os caciques, né? Continua aquela velha história de não dar espaço para pessoal novo, né? Eu acho que tem que ter uma oxigenação por parte da esquerda, principalmente, né? A gente tem figuras aí como a Maria do Rosário, que acho que está na hora já de... E a Maria do Socorro, dizer que o Mendonça vai cair do cavalo, né? daí a mandar matar, cair do cavalo e mandar matar, é diferente, né? Exatamente. Cair do cavalo no sentido que tomara que agora ele... Nós ficamos no aguardo, Maria Mendonça. Vamos ficar no aguardo para ver se ele manda a Polícia Federal fazer uma visita pro Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira. Podemos fazer até aqui uma campanha aqui no canal, né? Hashtag, e daí, Mendonça? Como é que tá? Vai no Flávio e vai no Ciro ou não? A gente podia fazer esse hashtag aí, uma campanha aí popular aí.
Hashtag. Mas olha só. Porto Alegre. Porto Alegre, né? Porto Alegre, sabe que me espanta muito hoje mesmo. Eu dei uma caminhada, eu gosto muito de dar uma caminhada quando eu estou aqui no centro. Estou morando na Zona Sul, né, de Porto Alegre. Que também tá terrível, né? Tá terrível a Zona Sul. Assim que eu acho que todos os bairros periféricos de Porto Alegre também estão enfrentando muitos problemas de infraestrutura, porque Porto Alegre está crescendo, né? E à medida que cresce, não cresce também o sistema. Tomás William, verdade, Porto Alegre está largado às traças. Nós sistema. Queremos ver agora com o El Ninho como é que vai ser a situação. E os sistemas, né? Os sistemas de Porto Alegre estão entrando em colapso, né? Principalmente Pedro nas Paulo, periferias. um abraço. Porque o que aconteceu? Com a enchente no centro, o pessoal se deslocou para a periferia. O pessoal se deslocou para a periferia em áreas mais altas, né? O que aconteceu com isso? A mesma condição, a mesma proporção que as pessoas foram para as periferias em áreas mais altas, não se aumentou a estrutura. Ou seja, esgoto, né? Água, saneamento, galerias de escoagem, drenagens em riachos. Não se fez nada disso. Não se preocupa com isso. Só se preocupa em construção de grandes, né, empreendimentos, que é dentro daquela lógica, construir cidades dentro de cidades. Mas daí eu pergunto assim, e o entorno como é que fica? Dessas cidades dentro de cidades. Desses grandes empreendedores no qual o Melo vendeu Porto Alegre. Mas o Melo não está preocupado com o entorno. O Melo está preocupado com o centro, está preocupado com os bairros chiques, está preocupado em mostrar que ele governa para os ricos. Mas o Melo nunca não é porto-alegrense, né, gente? O Melo não é porto-alegrense. Nós até não podemos condenar os paulistas que elegeram... elegeram carioca. É isso que dá. A gente não eleger gente que é do nosso município, que nasceu, que cresceu, que vivenciou as transformações de Porto Alegre. Cara, Melo, quando chegou aqui, né, o Bonfim já estava no seu auge. Né? A cultura do Bonfim já estava no seu auge. Quando Melo chegou aqui, nós estávamos com orçamento participativo em pleno desenvolvimento. Óbvio que essas pessoas, eles não têm respeito. Por que eles não têm respeito pela cidade? Porque eles não vivenciaram as transformações dessa cidade. Não nasceram na cidade. Não nasceram numa beneficência portuguesa, numa Santa Casa, né? No Ernesto Dornelles. Não nasceram no Hospital Fêmea, não nasceram no Hospital Getúlio Vargas, não nasceram. Então como é que eles vão saber e dar valor para isso? Não caminharam pela Andradas, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, caminhando na Avenida da Andradas, como é que curtindo a noite. O João Gonçalves dizendo que tem balsas cobrando caro para caminhões e carros passarem. Que história é essa aqui? Isso aí eu não estou sabendo. Podia nos dar mais informação aí, João Gonçalves. Ô, João, fala aí. Fala aí, meu velho. Ajuda a gente aqui, que a gente te ajuda aí. Eu não sou vorcário. Fala aqui, aguardando aí. Então, assim, daí eu pergunto, como é que um prefeito que não vivencia a cidade vai ter respeito com o povo da cidade? Não vai ter. Não vai ter. Para Garibaldi, olha só Garibaldi, como é que está a Praça Garibaldi, né? Olha só como é que está nossas praças. Como é que um prefeito que não viu o futebol, né, que era de campinho, você se lembra do futebol de campinho? Futebol de várzea, que era feito ali na frente do Jockey Club? Quem é que pegou essa época? Né? Que não vivenciou isso aí. Não vivenciou eucaliptos, né? Jogo de eucaliptos, a construção do Beira-Rio, né? O Olímpico. Tá aí o Olímpico, gente. Tá aí o estádio dizendo Olímpico. Que o Melo sucateou a cidade para privatizar a mesma. Exatamente. Corretíssimo, Tomás. Corretíssimo. Por exemplo, olha o nosso estádio Olímpico, gente. Aquele estádio Olímpico, eu não sou gremista, sou colorado. Luiz Dias, um abraço. Apareceu o Luiz Dias. Tudo bem contigo? Ó pra ti, Luiz Dias, ó. As balsas seriam a de Cachoeira do Sul e a das Antas, ele está perguntando. No Rio das Antas? Não sei me informar.
Eu estou por fora disso aí ainda, mas eu vou procurar me informar. Olha só, né? Tu tem o Estádio Olímpico. O que foi o Estádio Olímpico Prazenha? O que foi o Estádio Olímpico Prazenha? Quem é que vivenciou isso, gente? Ah, ele está falando no Acre. No Acre. Olha só quem vivenciou isso. É só gente de Porto Alegre. Os jogos do Grêmio, aquela zinha ficava lotada de gente. Tu movia o comércio local. Tu dava vida pro bairro. Tu dava vida. E olha o jeito que está agora o Estádio Olímpico atirado. A prefeitura não quer nem saber. Aquilo aí está virando um poço de dengue, aquilo lá. Está atirado. O maior desrespeito para o patrimônio do porto-alegrense. Principalmente vocês aí, tricolores. Vocês que são gremistas da Getúlio Vargas, que corriam e iam para o Estádio Olímpico na Zenha. O maior desrespeito e o Paulão chegando. Prefeito. Agora está chegando aí o nosso âncora da economia. Paulão o chegando. Cara que sabe tudo, que veio lá de Davos. Paulão, o Paulão, do G7. O Paulão, abre alas pro Paulão. Não façam isso. Abre alas pro Paulão. Abre alas. Tá chegando a hora. Eu estava esquentando o teu lugar, Paulo. Paulão chegando nos últimos 15 minutos do programa. Não, eu sei disso. Sabe, tá consciente? Claro, tenho consciência de tudo que eu faço. Tenho consciência política. O senhor tem consciência política? Eu tenho consciência social. Consciência social? Vamos lá, vem pra cá, Paulo. Chega ali pro meu lugar. Paulão, fica aí. O Paulo me prestigiou com o lugar dele. Estão falando aqui, o pessoal lá da Serra, falando nas pontes que estão lá, nas pontes que estão em reconstrução e que tem balsas lá, explorando. Balseiros explorando. Mas por que estão em reconstrução? Porque não foram reconstruídas pelo... Por quê? Porque o nosso governador pegou o dinheiro, meu filho, e gastou tudo em Canela e em Caxias, lá para cima da serra, construindo resort. E adivinha quem é que vai frequentar os resorts? E são caros diária. Esses resorts, e o quê? E os prefeitos de lá não estão fazendo nada. Claro, porque eles também ganham, né? Porque é turismo, né, de alto valor, né? Sem o povo. Paulão com a palavra, chegou Paulão. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer boa tarde a todos, né? E pedir desculpas pelo meu atraso, mas eu hoje tive um acontecimento normal, enfim, perdi meu óculos dentro do Uber. E eu só tinha um óculos. Eu perdi um guarda-chuva no Uber. Perdeu já o celular no Uber. Já perdi o celular, né? O prejuízo foi maior. Tá? Pega aqui os patinetes. E como eu só tinha um óculos, né? Eu não fui previdente de ter o plano B. Eu tive que sair às pressas para fazer um óculos, senão eu não consigo nem ler o celular, tá? Então eu quero pedir desculpa a todos. Aqui a prova do crime, é o meu óculos novo. E quero dizer que já me envasei agradecendo aí a nossa audiência semanal e cumprimentando todos os nossos internautas. Assim, claro que como os meus queridos colegas, o prezado Marco Weber, o professor Roberto Mazocco, né? E os nossos colaboradores aqui, que é o Marco Polo Camargo e o seu filho, Gabriel Camargo. Não é o ônibus. Não. Passa por cima. Mas Paulão, a coisa está perigosa hoje, hein? Estão atacando, os da direita estão atacando e eu bloqueando em massa. Na verdade, eu quero dizer para vocês o seguinte, né? E eu não preciso dizer isso. O canal é democrático. Agora, o canal não aceita, em nome da democracia, a agressão. Estão desrespeitando. A agressão e o desrespeito nós vamos efetivamente bloquear. Então, estamos aqui colocando que a nossa democracia não implica intolerância aos intolerantes. Queremos mais like de vocês, mais coraçãozinho. Então, entrem, coloquem as suas ideias, expressem seus posicionamentos. Vamos fazer subir a nossa hashtag. Não há problema nenhum, só que há um detalhe. Nós não vamos aceitar desrespeito, porque política não é ódio. Quem faz política com ódio está no caminho errado. Política, sim, é divergência, é visão alternativa, é visão de mundo, perfeito, é consciência política, mas nada autoriza a agressividade e tampouco o processo de ódio. Nós aqui não professamos o ódio, nós professamos a política. Nos interessa falar sobre política? Sim, porque este país, eu entro no tema, precisa de um projeto de nação. Nós estamos sem um projeto de nação. E essa é a questão que eu quero falar. E ademais,
Não, é assim. E Pô, ademais- tem que ensinar essa velharia. É isso, é isso aí. Pegar assim. Alô. Pega aqui. Até me lembra, sabe quem? O Chacrinha. Hein? Quer bacalhau? Temos que trazer bacalhau pra cá. Agora Eu tu não chega- vim pra explicar. Agora- eu vim É pra bacalhau, olha o explicar. bacalhau, entendeu? Mas enfim, esse é o processo. E eu quero trazer aqui um tema que eu acho que é polêmico. Me tiraram, eu tô no TikTok, me tiraram de foco aqui, ó. Tô fora do foco no TikTok, hein? Que É, isso? vamos Mas subir a nossa apontado aqui, hashtag aí, dando bastante coraçãozinho aí, agora ó. eu tô. Quero tô ver fora. vocês mandando Me rosa tiraram de também. Eu foco quero aqui no rosa. TikTok. Eu quero o gatinho do incrível. Eu quero muitas rosas. Aí, gente. Eu quero ver aí vocês aumentando aqui, ó. Estamos em 2.3K, olha aí! Eu quero trazer um. Eu quero trazer um fato, porque Eu como quero fatos, não professamos aqui, E contra não fatos não fizemos da argumentos. política seita. Certo? Exatamente. Isto aqui não é uma seita, porque em seita é onde eu tenho que me curvar, eu tenho que aplaudir, eu tenho que apoiar, independente se tem ou não tem razão. Acho lamentável o que aconteceu de ontem para hoje, com a investigação da Polícia Federal. Evidente que ele goza, como qualquer um, da presunção de inocência, isto é, do Estado Democrático de Direito. Agora é a tua opinião, nós já demos a nossa fala. Agora- Mas eu entendo que, em considerando que se trata de uma pessoa, um parlamentar, que é líder de um governo, no meu ponto de vista, ele deveria tomar a iniciativa de se afastar e se colocar à disposição da investigação, ele já disse isso através de uma nota, tá? Para não haver uma mistura. Eu aqui relembro os 5 princípios básicos da gestão pública, tá? Que tem até um acróstimo que se chama LIMP, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade. Eu estou lançando um livro de direito administrativo depois desse que eu vou lançar agora e que eu vou tratar disso. Então, esses Vamos 5 lançar na Feira do Livro. Esses 5 princípios, né, que são princípios da gestão pública, e não interessa se o indivíduo está no executivo, no legislativo e no judiciário, estes princípios não podem ser, no meu ponto de vista, subvertidos, sabotados ou omitidos. Então eu entendo, tá, que o senador Jacques Wagner deveria partir dele a iniciativa. Eu sei que o presidente Lula o chamou em Brasília, tá? Mas ele disse que só poderá estar lá na segunda-feira. Não pode fazer isso, não pode. O governo poderá sangrar todo fim de semana e vai sangrar, porque a oposição da extrema-direita, que não é oposição, né? Está que nem jacaré na beira da lagoa, esperando Claro. que o peixe salte. É como eu coloquei. Embora não tenha moralidade para fazer isso. Mas é como eu disse hoje no meu podcast, né? O Jacques Wagner está tentando de todos os meios espernear, né? É o que ele está fazendo. Ele está temeroso de ir lá, né? Esse é o fato. Pois é, mas é o seguinte, eu entendo o seguinte. Que Lula deveria Gente, fazê-lo de plano. Isso. Consciência política É. se faz com consciência social. É. É aquilo Ah. que eu digo. O Estado nada mais é do que um grande leviatã. Depois Exatamente. depois nós vamos atender o João preparado. Gonzalez aqui. Entende? Então, assim, é importante que a gente registre aqui, tá? E vou reiterar, todo acusado tem como prerrogativa, né, a presunção da inocência, correto? Sim. Até que os fatos se comprovem. Mas eu não estou falando de legalidade, caro Marcos Weber e caro Roberto Mazocco. Estou falando do quê? Estou falando de ética. E comportamento ético precisa ser observado, especialmente de quem se trata de um líder de governo que tem uma responsabilidade capital durante o Senado. Então, minha posição que eu quero expressar aqui, e fosse quem fosse, eu não espero isso dos grupamentos políticos, porque lá não é grupamento político, é seita. Lá os caras erram, fazem o que fazem, tem um patife lá fora sustentado por nós brasileiros, mandando contra o Brasil, conspirando contra o Brasil, agora foi condenado, né? E tem gente que aplaude. É. Eu não sou desta laia.
Né? Nós não somos. Não somos dessa laia, perfeito. Não somos dessa laia. É que eu estou expressando a minha opinião. Evidentemente que eu cheguei atrasado. Convergiu. Quem tem direito não tem. Quem Convergiu. chega atrasado não tem muitos direitos. Tá? Convergiu. Então quero dizer o seguinte: seria de bom alvitre ético que o senador Jacques Wagner abrisse mão da liderança, colocasse o presidente Lula à vontade, Claro. sem a necessidade de conversa até segunda-feira. É claro. O João Gonzalez está falando conosco aqui, lá no Acre, né? Aquela ponte de São Geraldo do Araguaia, que é uma bronca que o Lula tem contra Bolsonaro, que fez a ponte. Parece que a ponte é uma ponte de madeira. Não, aqui o Marco nos falou que está normal na transmissão, né? Que está na horizontal. Mas então nós vamos ter que ajeitar. Essa ponte de madeira, os balseiros estão cobrando caro lá É uma vergonha. dos usuários, e essa ponte não está sendo construída. Tem que chamar a atenção, então, dos administradores do local, porque não podem estar... Não. A primeira coisa, essa ponte é responsabilidade do governo federal? Essa ponte é do município ou é do governo, João Gonzalez? Hein? Esclarece isso. É do governo de estado, governo municipal. Os balseiros, quem é que está coordenando ali? Né? É o estado que deu autorização para eles ou é do município? E aí o João Gonzalez está dizendo que todo petista mente, ó. Aí é uma generalização desnecessária. Tu pega uma questão local. É que aqui não tem petista. Né? Assim, ó, vou dizer bem claro. Assim, tu pega, viu, João Gonçalves? Tudo bem? Tu pega uma questão lá pontual lá da parafuseta do Repimpoca, lá do interior do Brasil. E generaliza. E generaliza para todo o Brasil. Aí não dá, velho. Só falta a cabeceira da ponte. Aí não. Ou tu dá a notícia como tem que ser feita, ou tu dá uma interpretação dela. Se tu tá trazendo para nós aqui fontes, então o correto ético é tu primeiro mandar a fonte da notícia. E depois tu fazer a tua opinião. É o mais correto. Agora, chegar e generalizar, primeira coisa, né? Aqui a gente não é petista. Eu sou do Partido Socialista Brasileiro. Paulo é meu companheiro do mesmo partido e o Marco também. Aqui nós somos socialistas, certo? Começa por aí, né? Estamos no governo, o nosso partido, e está junto com um vice-presidente da República, junto ao governo Lula, sim. Somos o partido da base governista, sim. Somos o partido que converge com a mesma proposta política de desenvolvimento nacional, no qual queremos um país inclusivo para todos, sim. Fora desse espectro, bom, se tu nos coloca no mesmo campo do petista, fazendo uma crítica ao petismo, tu faz uma crítica à esquerda, então tu está do outro lado. O João Gonzalez quer dizer o seguinte, não é que nós não nos preocupemos. E outra coisa, nós não somos bons, tá? Ninguém aqui tem presunção de ser bom. Nós somos cidadãos brasileiros, tá? Que se preocupam com o Brasil, se preocupam com o seu estado, se preocupam com a sua cidade, se preocupam com a sociedade brasileira, tá? Agora, nós não sabemos o que acontece. Se tu pudesse nos dar mais informações, né? Se essa é uma obra compartilhada entre o governo federal, o governo do estado, porque às vezes acontece isso. A obra tem compartilhamentos, né? O governo municipal tem um papel importante no arruamento, no nivelamento das ruas. Talvez a ponte esteja pronta, mas esteja faltando o papel de alguém. Então, nos traz mais informações sobre isso, tá? Para a gente poder avaliar. Olha só, João Gonçalo, olha só. Tu vem com uma questão aí da tua região, agora eu vou te ver com outra. Tu te preocupa, por exemplo, com a derrubada do coreto na frente do Júlio de Castilhos, aqui em Porto Alegre? Tu tem que estar preocupado também, meu velho. Porque isso diz relação à nossa realidade local. Assim como a questão das pontes aí que tu está falando aí na tua cidade, aí no Nordeste, no Norte, diz relação à tua realidade. O que tu tem que fazer? Primeiro tem que mobilizar as pessoas descontentes para fazer um abaixo-assinado, assim como nós estamos fazendo aqui quanto ao coreto do Julinho, que é, né, um patrimônio histórico nosso e que diz relação com a nossa realidade aqui de Porto Alegre. Bueno, eu quero dizer para vocês então o seguinte, traz mais informações. Todos que entram aqui tragam informações, podem trazer informações, mas a gente não conhece a realidade de determinadas localidades. O Brasil tem 5 mil
700 e poucos municípios, né? E nós não temos essa localidade de todos os municípios, nós cuidamos um pouco aqui do estado e do Brasil como um todo, né? Então, é importante que vocês entendam que tem determinadas coisas que vocês trazem o problema, mas a gente não tem condições de opinar sem saber as informações, tá bem? Mas aí, pessoal, e o que vocês estão vendo da conjuntura? Qual é o que tá rolando? O que vocês ontem acham? nós tivemos aqui em Porto Alegre essa grande manifestação, né, que foi o lançamento da pré-candidatura de Lula, né? E Alckmin, E Alckmin aqui em Porto Alegre, que reuniu várias figuras públicas aqui e políticas de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Né? Tiveram aqui presente o Boulos, teve presente o Carlos Lupe, teve presente o ex-ministro, o Marco Aurélio, o ex-ministro, né, do governo Lula, né, do primeiro e do segundo governo Lula, né, que era a questão do Fome Zero. Tivemos vários, tivemos a nossa candidata a governadora de estado, a Juliana Brizola, o nosso vice, né, Edgar Preto. Agora me chamou a atenção o seguinte, olha só que bacana ontem. No palco estava a neta do Brizola e o filho do Adão Preto. 2 ícones da história política do Rio Grande do Sul. O primeiro, que é a neta do Brizola. Quem foi Brizola para o Rio Grande do Sul? E para o Brasil, né? E para o Brasil. Ei, pessoal gaúcho aí, quem foi Brizola para o Rio Grande do Sul? Olha só, né? E quem foi Brizola para o país? E hoje teremos a neta do Brizola de volta na disputa pelo governo Nova Imperativa. E o filho do Adão Preto, que ligado diretamente aos movimentos populares, movimentos campesinos, que é a origem dele, é os movimentos campesinos, a Via Campesina e o MST, que lutou a vida toda pela reforma agrária nesse país. Ok. E no Rio Grande do Sul. Esteve na Fazenda Anônima, né, no assentamento, na luta pela Fazenda Anônima, né, e hoje tem o filho dele como protagonista, como vice da chapa com a Juliana Brizola, neta do Brizola. Tá aí, gente. É história! É história! E nós temos um internauta vomitando besteiras aí. Inclusive não sabe nem escrever o nome do Brizola, né? Escreveu com S, né? E quem temos do outro lado? Agora é do outro lado. Tu que responde. E quem temos do outro lado? Quem é o outro lado? Zuco, gente, pelo amor de Deus! Cara. Zuco é um militar reformado precocemente. Precocemente, porque é um jovem com todo o potencial, enquanto tem milhões de brasileiros aí que estão se aposentando já na terceira idade, porque não puderam se aposentar graças a uma reforma da Previdência esdrúxula. Me conta, Margarida, tu que é jornalista, me diz tuas fontes. Não são em off. Me diz tuas fontes. Por que o Zuco se aposentou precocemente? Porque ele tem privilégios. A sua categoria tem privilégios. E que agora estão tentando lançar um privilégio lá com um esdrúxulo. Ele é do Exército ou da Brigada? Parece que é do Exército. Tem um privilégio esdrúxulo lá sendo gestado no Congresso Nacional, que tenta eximir os militares do imposto de renda. Então quer dizer que o Zuco, então, a especialidade dele é pintar, né, cordão de calçada e árvore. E a outra que ele... Essa Silvia Marques aqui deve ser viúva de militar ou filha de militar. Deve ser. No mínimo, né? Deve ser. Além de evangélica pentecostal. Ou deve tocar... Ela deve cantar o hino para pneu. É isso que a gente... Sim. Ela canta o hino para pneu e talvez tenha chamado os ETs aqui em Porto Alegre. Por isso que os ETs não aparecem. Não aparecem mais. Olha só, não aparecem mais. De vergonha. Tá dando uma resposta. Maria Valfer, você é conservadora, para continuar pobre deve ser pobre por convicção. E a pior pobreza é de ideia, né? É isso aí. É a pobreza de ideia. Estamos fechando o programa. Muito bom. Um grande abraço a todos. Bate palma aí. Até a próxima sexta-feira. Ensinar esse pessoal. Eles não vêm do carnaval. Não é evangélica, vocês cantam para bandidos, vocês são muito babacas. Tchau, querida.
Beijinho. Tchau pra vocês aí. Tchau, tchau. Estejam sempre junto com a Um gente. abraço a todos. Até sexta. Se Deus quiser, quarta-feira tem. Sem rodeios, Sem sem rodeios. rodeios. Quarta-feira está no YouTube e no Facebook. E lá no canal do professor Roberto também. É isso aí. Olha,